Olha só, pessoal, o preço do socialismo continua sendo pago muito caro, diga-se de passagem, pelos argentinos, né? Quando o socialismo é implementado em um país por um governo que tem um apreço, um amor incondicional por essa ideologia nefasta, maléfica, o que nós vemos é exatamente o que está acontecendo na Argentina atualmente, né? A destruição da econômica de forma generalizada, destruição dos sonhos, das esperanças das pessoas, até que por fim a população é lançada na mais profunda miséria, como tem acontecido lá e como aconteceu já em tantos outros países que se tornaram socialistas ao longo do tempo, né? Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, dentre tantos outros exemplos tristes, dramáticos, mas que continuam infelizmente a ser repetidos e até celebrados por alguns malucos. Olha só o novo número disponibilizado a respeito da Argentina. A pobreza atualmente atinge mais de 40% da população do país, né? Isso aí é um crescimento em relação ao período do ano passado. Vamos dar uma olhada aqui nesses números então e ver alguns gráficos, algumas informações sobre a pobreza, sobre a inflação, que é a destruição do poder de compra das pessoas, que no final das contas conduz à pobreza, não é? Vamos dar uma olhada de forma geral na situação atual da Argentina. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, esses são os dados aí preliminares do primeiro semestre de 2023, ou seja, até o final de junho, aliás, deste ano, né? Primeiros 6 meses de 2023, 40,1% aí o índice de pobreza atingiu este ano lá na Argentina, levando isso em consideração os dados disponíveis até o final de junho de 2023. Isso aqui representa um salto de 36,5% aí da população argentina no mesmo período do ano passado, que já é muita coisa, mais do que 1 em cada 3 argentinos, um salto desse valor para mais de 40 atualmente, aumento de 3,6 pontos percentuais, representa aí um crescimento de 10% na pobreza, né? No final das contas, isso significa então que 1,7 milhão de argentinos, de indivíduos que estão sob a tirania de um governo socialista como é o da Argentina, 1,7 milhão de pessoas se tornaram pobres de lá para cá, entraram aí nessa questão, nessa zona, nessa faixa da pobreza na Argentina, né? Então isso aí é a média dos 2 trimestres, isso aqui é preocupante também porque, olha só, o primeiro trimestre tinha um índice de 38,7%, já o segundo trimestre, 41,5% de pobreza, ou seja, esse valor aqui está subestimado com a atual realidade argentina, porque se você olhar os números, você vê que a pobreza está apenas aumentando ano após ano, mês após mês, no caso aqui, porque a coisa é muito rápida no atual cenário econômico da Argentina, né? Então, se a gente considerar o segundo trimestre deste ano, então abril, maio e junho deste ano, no final desse trimestre, 41,5% dos argentinos estavam na pobreza. Será que esse número aí se manteve, aumentou ou diminuiu de lá para cá? Afinal de contas, nós já estamos caminhando para o final do terceiro trimestre deste ano, né? Não sabemos ainda, os números não estão plenamente consolidados, né? Esses números atuais que nós temos do semestre foram divulgados ontem, dia 21 de setembro, quinta-feira. Estou gravando isso aqui na sexta-feira, dia 22. Então existe uma margem de erro aí na apuração de 3%, ou seja, pode ir de 40% a 43% aí, esse índice de pobreza do segundo trimestre e tudo mais, porém o fato é que o número é muito grande de qualquer forma, né? Se esse percentual aí foi estendido à população do país como um todo, porque eles olharam aqui 31 aglomerações urbanas, 29 milhões de pessoas ao todo, a parte rural foi deixada um pouco de lado. Mas se você estender isso aí, essa média, esse percentual para a população argentina toda, que é de 46 milhões de pessoas, então seriam mais de 18 milhões de pessoas pobres na Argentina atualmente. Então também foi apurado aí que 62,4% da população argentina recebeu alguma renda no primeiro semestre desse ano, ou seja, estamos falando aí de quase 40% dos argentinos que não tiveram nenhuma renda este ano
ainda, né, não sei se é renda formal aqui ou de forma generalizada, acredito que é generalizado mesmo, né? E a média aí salarial do segundo trimestre, eu achei isso aqui um pouco confuso, não sei se é nos 3 meses ou a cada mês, mas a média aí no segundo trimestre foi de 138 mil pesos argentinos, ou quase R$ 2.000 na cotação atual. Se fosse mensal, não seria tão ruim. Agora, se for trimestral, realmente aí é um salário difícil, né? Uma remuneração difícil de viver, né? Então, qual o grande problema da Argentina? O grande problema é o governo argentino, né? E toda essa máquina estatal, essa mentalidade que está embrenhada no Estado argentino de forma generalizada, desde os tempos do Perón e que foi mantido aí durante anos e anos a fio, décadas a fio, transformando um país que outrora era promissor, um país que já foi considerado o lar de pessoas muito ricas, transformando isso aí num país completamente pobre, né? Quase metade da população argentina já está na faixa de pobreza, então estamos falando de um índice assim assustador. Se você olhar os índices de desenvolvimento humano e tudo mais da Argentina, você vai ver que eles estão superiores ao Brasil ainda. Primeiro porque nós temos regiões muito pobres no Brasil também, sempre tivemos, mas a verdade é que esses números ainda vão ser corrigidos e atualizados ao longo dos próximos anos para nós termos uma dimensão social do problema do socialismo, né? A queda no IDH da Argentina, a queda no PIB per capita ao longo dos anos, por conta dessa derrocada econômica que se tornou ainda pior no retorno do kirchnerismo ao poder. O que já estava ruim conseguiu ser piorado, vai entender, né? Então, o grande vilão hoje do poder aquisitivo do argentino é a inflação. O pessoal, como você bem sabe, trata a inflação como aumento de preços. Na verdade, a inflação é o aumento da base monetária. Se você olhar o gráfico M1 da economia argentina, você vai ver o tanto de dinheiro que foi injetado nos últimos 10 anos, digamos assim, na economia argentina. Eles estão imprimindo dinheiro a rodo. Aliás, vou procurar esse gráfico para mostrar aqui. Dá uma olhada nessa curva aqui da base monetária. Olha como ela estava bem assim, estável aqui até 2016, 2018, crescendo mais num ritmo controlado. Mas depois disso, olha só o que aconteceu, o tanto que ela subiu nesses últimos anos. Qual que é o resultado disso? Uma inflação absurdamente alta. Não tem nada que explique a inflação da forma correta, a não ser isso aqui, né? O gráfico M1. Essa curva aqui que vocês estão vendo, que subiu assim de uma forma até que é difícil de calcular. Nós tínhamos 20 mil aqui mais ou menos em 2020, onde está o mouse. Nós temos mais de 100 mil atualmente, com um aumento de mais de 5 vezes a base monetária do país, né? Então nós temos aqui o gráfico da inflação, que não por acaso é muito semelhante aqui ao que nós temos nesse outro gráfico do agregado M1, né? Uma subida constante da inflação, com alguns picos esporádicos, uma ou outra medida estatal que supostamente vai controlar o problema, mas apenas empurra com a barriga a questão, até nós chegarmos nos atuais 124% de inflação acumulados nos últimos 12 meses, né? Isso aqui é um aumento de 11%, esse aqui é o valor de agosto, que é o mês que já terminou, né? Então, em agosto, aliás, eu estou tampando o gráfico, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Beleza, né? Esse 124 que vocês estão vendo aí na tela é o mês de agosto da inflação argentina, que é o que nós temos. Isso foi um aumento aí de 11 pontos percentuais em relação aos 113% registrados em julho. Olha o quanto a inflação argentina está galopando, de um mês para o outro, 11%. Olha a taxa de inflação do Brasil hoje, que não é um país grandes coisas, né? Olha a taxa anual de inflação que nós temos, muito menor do que o crescimento de um mês para o outro na Argentina, uma coisa assim assustadora. Isso, obviamente, leva a uma taxa de juros muito elevada. Olha o tamanho dessa taxa de juros na Argentina, olha o tanto que ela subiu nos últimos anos. Claro que esse período aqui retinho que vocês estão vendo é intervenção estatal, naturalmente, né? Mas ela teve que subir de forma progressiva nos últimos meses para conter aí essa escalada da inflação sem conseguir, né? Porque olha só, 124% de inflação e a taxa de juros 118%, tá menor do que a inflação. Não vai resolver absolutamente nada, é claro, né? E aí, os setores de alimentos, 15% de inflação nesse período aí analisado, né? Levando-se em consideração o mês de agosto, 12% de inflação só no mês de agosto aí, que era o dobro do que havia lá em julho, 6%, que já era muita coisa, mais do que a taxa anual brasileira. Então, o que puxou essa taxa de 12% da inflação argentina
principalmente alimentos, saúde com mais de 15% aí, e também aqui alguns outros itens que ainda que tenham sido os mais baixos, né, representam um grande aumento nessa história. Então, olha só a situação. Claro que esse tipo de cenário hiperinflacionário, porque praticamente já é dado o grau do aumento da inflação na Argentina e o tanto que ela tem progredido de um mês para o outro, não se trata de um aumento linear, é um aumento exponencial, isso é gravíssimo. Essa situação da Argentina, então, impacta principalmente as pessoas mais pobres e atira mais gente na miséria, na medida em que o poder aquisitivo do argentino vai se deteriorando conforme o governo imprime mais dinheiro e joga na economia. Isso faz com que a moeda perca valor e tudo fique cada vez mais caro. O argentino tem que receber seu salário e ir direto para o supermercado para ver se compra alguma coisa, né? Ou então ele prefere receber em outra moeda mais forte, ainda que com ágio, né? Ainda que perdendo um pouco do valor nessa história, porque no longo prazo vale a pena. Não há um cenário positivo para a Argentina num primeiro momento. A grande chance dos argentinos é realmente o Javier Milei fazendo totalmente diferente do que tem sido feito nos últimos anos, começando a coisa do zero, mas tem muito trabalho a ser feito, a coisa é difícil e principalmente existe uma cultura na Argentina que leva a esse cenário, que proporcionou esse cenário durante décadas a fio. Mudar isso em pouco tempo é realmente difícil. Enquanto isso, o socialismo continua penalizando a população argentina, lançando mais e mais gente na miséria. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.